Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 6, de dentro para fora. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez na tua presença, imploramos a iluminação do Espírito Santo. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a tua palavra, que possamos assimilar a tua verdade, vivê-la, pregá-la, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. De dentro para fora. O verso áureo: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Marcos 7, verso 15. O estudo desta semana aborda o capítulo 7 de Marcos e a primeira metade do capítulo 8. No início do capítulo 7, Jesus despertou controvérsia ao rejeitar a tradição religiosa. No entanto, ele fez isso de uma forma que, de maneira surpreendente, confirma uma verdade profundamente relevante para a vida cristã em nossos dias. Jesus então apresentou um enigma que abre a porta para uma verdadeira compreensão do que realmente é a fé. Depois disso, Jesus foi para Tiro e Sidom e se encontrou com uma mulher que foi a única pessoa nos evangelhos a vencer, por assim dizer, uma discussão com ele. Seu encontro com essa mulher foi incomum e Jesus transmitiu de maneira indireta alguns conceitos que a mulher captou. Por causa da fé daquela mulher, ele atendeu ao pedido dela. Marcos capítulo 7, que relata outra cura, revela o importante fato de que, por mais impressionantes que sejam os milagres, muitas vezes eles não são suficientes para abrir os corações à verdade. Afinal, que benefício os milagres trouxeram aos líderes religiosos que estavam decididos a rejeitar Jesus? O estudo de Marcos capítulo 8 analisa o significado do pão como símbolo das tradições e ensinos humanos. Essas histórias contêm importantes lições sobre o significado e a prática da vida religiosa. Deus quer transformar o seu coração de dentro para fora. Queridos, a operação do Espírito Santo dentro de nós trará mudanças no pensamento que vão se refletir no nosso vestuário, na nossa linguagem, no nosso estilo de vida. A transformação que Deus quer operar é de dentro para fora. Deixe-se transformar pelo Espírito Santo. Na parte de domingo, tradições humanas versus mandamentos divinos. O que é mais importante, a tradição ou o mandamento de Deus? Os judeus foram enganados por suas tradições. E hoje, você acha que existem tradições na igreja, muitas vezes colocadas acima da palavra de Deus? Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, vamos ler então o verso 1 até o verso 13. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando diz não comem sem lavar as mãos muitas vezes, eram 7 vezes. Você acha que precisamos lavar 7 vezes as mãos antes de comer? Você acha que Jesus e os discípulos comiam com mãos sujas? Não, eles lavavam as mãos. Mas eles não lavavam 7 vezes. Essa era uma tradição. E por isso os fariseus consideravam Jesus e os seus discípulos comendo alimentos sem lavar as mãos. Mas não era verdade. Eles não seguiam a tradição de lavar 7 vezes, mas lavavam as mãos antes de comer. Verso 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes:
Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Naquele tempo, eles queriam obedecer a Deus, mas obedeciam tradições humanas, e ao mesmo tempo desprezavam os mandamentos de Deus. E hoje, a tradição romana, da igreja romana, as tradições são colocadas acima da Bíblia. Não existe um mandamento bíblico que mande guardar o domingo, mas todos guardam o domingo. É uma tradição colocada acima do mandamento de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isto é Bíblia, isto é mandamento de Deus. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Mas eles preferem seguir tradições, como por exemplo a veneração dos santos. Não existe nenhum mandamento bíblico mandando você venerar os santos. Os santos são intercessores? Não são intercessores, não são mediadores. Isto é tradição romana. Queridos, a Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Só Jesus é intercessor, só Jesus é mediador. E os santos católicos? Isto é tradição que eles colocam acima da Bíblia, acima dos mandamentos de Deus. E as imagens que estão dentro da igreja? Imagens diante das quais eles se ajoelham. Isto é tradição, porque o mandamento de Deus fala: não te curvarás, não as adorarás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra. Isto é mandamento de Deus em Êxodo capítulo 20. Queridos, hoje estão seguindo tradições em vez de mandamentos de Deus. Isto acontecia naquele tempo também. Eles seguiam tradições, como diz aqui o capítulo 7 de Marcos e o verso 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Corbã quer dizer algo que você deu para Deus. Então você não precisaria ajudar o seu papai, sua mamãe na velhice, porque você dedicou a Deus seus bens, suas propriedades, e você estaria livre e isento de ajudar o pai e a mãe na velhice. Isto era pura tradição hipócrita. Queridos, colocaram a tradição acima do mandamento de Deus que diz: o mandamento de Deus ordena: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isto é mandamento. Mas a tradição deles dizia: se você dedicar ao templo, se você der suas propriedades, os seus bens para o templo, você poderá viver com esses bens, com essas propriedades, enquanto viver. E quando morrer, tudo será do templo. Você, desta forma, está desobrigado para não precisar cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Ou seja, não gastar nenhum dinheiro com os pais na velhice. Isto era pura hipocrisia colocada acima do mandamento de Deus. Então, no capítulo 7, verso 12, diz: nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Queridos, aqui estão os exemplos que Jesus deu de como eles estavam invalidando os mandamentos de Deus, usando o quê? A tradição judaica, a tradição dos hipócritas fariseus e saduceus e escribas. Podemos imaginar as crianças estudando este texto que lemos de Marcos 7 na escola sabatina, voltando para casa e dizendo à mamãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer, porque Jesus disse isso. No entanto, essa história não fala sobre higiene. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes.
Primeiramente, Jesus citou as palavras incisivas de Isaías, que repreendiam uma nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe de Deus. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais, o que inclui cuidar deles na velhice, e o contrastou com uma tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corban e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos pais idosos que estivessem em necessidade. Podemos imaginar esta cena? Desculpe-me, meu querido pai, eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o templo. Isto era pura hipocrisia. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e, ao fazê-lo, estavam pecando. Meu querido irmão, naquele tempo existiam tradições doutrinárias. Tradições doutrinárias. Assim como a Igreja de Roma tem tradições doutrinárias que não têm nenhum apoio bíblico. São doutrinas com base na tradição. Mas nós, como Igreja Adventista, será que nós temos tradição também? Temos sim. Nós temos tradição profética. Nós temos interpretações proféticas, como a interpretação dos 7 selos, a interpretação das 7 trombetas, a interpretação das 7 cabeças de Apocalipse 17. Nós temos interpretações oficiais na igreja que vieram da tradição, porque alguém ensinou desta forma e outro também ensinou, e porque por 40 anos, ou por 50 anos, ou por 70 anos estamos ensinando desta forma, então todos acham que isto é correto. Mas isto é tradição profética. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia nos 7 selos do Apocalipse, nas 7 trombetas de Apocalipse, nos 7 reis de Apocalipse 17. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia. Não siga a tradição. Podemos muitas vezes condenar a Igreja de Roma por doutrinas com base na tradição e podemos estar errando também com tradições proféticas. Não vamos invalidar a Bíblia por causa da tradição. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia. É a melhor intérprete de si mesma, a Bíblia, a melhor intérprete de si mesma. Que o Espírito Santo o guie, oriente e o abençoe. Aleluia! Na parte de segunda-feira, mãos puras ou coração puro? O que Deus considera mais importante? Lavar 7 vezes as mãos ou ter um coração puro, incontaminado? Vamos abrir a Bíblia agora em Marcos capítulo 7 e os versos 14 a 19. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, contaminam o ser humano. Queridos, estas palavras de Jesus registradas aqui em Marcos, capítulo 7, versos 14 a 19, pode ser um enigma para muitos. Ao analisar sua relação com Levítico, capítulo 11, onde tem a lista das carnes limpas, puras e das carnes imundas, poderemos achar que Jesus estava se contradizendo com a própria Bíblia. Será que Jesus eliminou essa distinção entre carnes limpas, puras e carnes imundas? Estão os adventistas equivocados ao crerem
que só podemos comer as carnes que fazem parte da lista dos animais puros? Primeiro, seria estranho que em Marcos capítulo 7, 14 a 19, Jesus rejeitasse subitamente as instruções de Moisés, quando ele tinha acabado de defender, no capítulo 7, versos 6 a 13, Jesus defendeu os escritos de Moisés, opondo-se às tradições. Em segundo lugar, a tradição que os fariseus promoviam não tem base no Antigo Testamento. As leis alimentares, por outro lado, têm fundamento na Bíblia. Por último, o que Marcos 7,19 quer dizer ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que se um judeu poderia ser contaminado ao entrar em contato com gentios, então também poderia ser contaminado pelo contato com alimentos que eles haviam tocado. Eles iam no mercado, compravam um alimento e traziam para casa para comer, e eles tomavam banho porque tinham entrado em contato com os gentios, mas eles comiam os alimentos que foram vendidos pelas mãos dos gentios. O que realmente torna a pessoa contaminada? Vamos abrir a Bíblia e vamos ler então em Marcos 7, versos 20 a 23. Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Queridos, todos estes pecados condenados por Jesus nascem na mente. E é isso que contamina a pessoa. Mas, será que Jesus está dizendo que nós podemos comer qualquer tipo de carnes? Carnes imundas? Não, Jesus não estava falando isso. Qual era o assunto de Marcos capítulo 7? Jesus não estava falando de alimentos puros e imundos. Jesus estava falando, o contexto do capítulo 7 de Marcos mostra claramente que o assunto era comer sem lavar as mãos. E isso fica muito claro quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 15. Aqui em Mateus capítulo 15, Mateus narra o mesmo episódio, quando os anciãos estavam acusando os discípulos de Jesus e também Jesus por comerem sem lavar as mãos. E então o relato de Mateus, em Mateus 15, verso 20, termina dizendo: são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Esta última frase que está em Mateus capítulo 15, verso 20, não está lá em Marcos. Por isso a Bíblia explica a Bíblia. Quando você compara Mateus com Marcos, você percebe que o assunto a ser tratado aqui não era carnes limpas e carnes imundas, mas era o lavar as mãos ou não lavar. Lavar 7 vezes as mãos antes de comer ou simplesmente lavar uma vez a mão. Jesus e os discípulos certamente lavavam pelo menos uma vez a mão antes de comer, mas não 7 vezes. E é isso que os anciãos e os escribas e doutores da lei estavam criticando Jesus e os seus discípulos. Quando as pessoas não querem obedecer a Deus, quando as pessoas querem beber o que bem entendem, querem comer o que mais gostam e não se preocupam em comer e beber para a honra e glória de Deus, conforme diz em 1 Coríntios 10, 30, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando as pessoas não estão comendo e bebendo para a honra e glória de Deus, elas tentam encontrar versos na Bíblia que apoiem o comer porco, o comer qualquer carne imunda. Mas, queridos, quando nós somos sinceros de coração, nós vamos entender que a Bíblia não se contradiz. Antigo e Novo Testamento se complementam, não se contradizem. Jesus falou contra o lavar 7 vezes as mãos, porque era uma tradição dos hipócritas, fariseus e escribas. Mas Jesus nunca aboliu a lei que faz separação entre carnes limpas e carnes imundas. Para aquele que é sincero de coração, vai entender desta forma, porque o Espírito Santo dirige a mente daquele que é sincero de coração e está desejoso de fazer a vontade de Deus. O próprio desejo sincero de fazer a vontade de Deus acima de tudo
e de todos, vai nos impedir de interpretar de forma errada a Bíblia. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Aleluia! Na parte de terça-feira, migalhas para os cachorrinhos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, vamos ler os versos 24 a 30. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia da nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Queridos, aqui está a história de uma mulher pagã que dialogou com Jesus Cristo. E ela exerceu uma fé admirável que não tinha sido vista em nenhuma pessoa de Israel. Mas esta fé se manifestou numa mulher cananeia. Assim como a passagem desafiadora que estudamos na lição de ontem, a história desse texto também levanta questões interessantes. Por que Jesus respondeu de maneira tão dura àquela mulher cirofenícia, chamando-a indiretamente de cachorrinho? Jesus conhecia a situação daquela mulher. Sabia que o anelava ver e colocara-se no caminho dela. Mitigando-lhe a dor, poderia dar viva representação do que pretendia ensinar. Para esse fim, Jesus levou os discípulos àquele lugar. Jesus não realizou nenhum outro milagre, somente este, com esta mulher cananeia. Isto significa que Jesus foi para aquele lugar especificamente para se tornar disponível para se encontrar com aquela mulher cananeia. Jesus, ao levar os discípulos para esta região de pagãos, desejava que os discípulos vissem a ignorância existente nas aldeias e cidades vizinhas da terra de Israel. Esforço algum se fazia para ajudar as almas em trevas. O muro de separação, criado pelo orgulho judaico, impedia os próprios discípulos de se compadecerem do mundo pagão. Cumpria, porém, derrubar essas paredes, derrubar as barreiras. Jesus não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma raça desprezada, como teriam feito os próprios judeus. A forma como Jesus tratou esta mulher não era própria de Jesus. Ele estava tratando essa mulher da forma como os judeus a tratariam. Assim procedendo, era o desejo de Jesus impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso assim. Mas, embora Jesus não respondesse à mulher, ela não perdeu a fé. Passando ele, como se a não ouvisse, seguiu o caminho e ela foi atrás, continuando a suplicar. E os discípulos, aborrecidos com a sua importunação, os discípulos pediram a Jesus que a mandasse embora. Viram que o mestre a tratava com indiferença e daí julgaram que os preconceitos dos judeus para com os pagãos eram corretos. Jesus, a quem a mulher dirigia os seus pedidos, suas súplicas, porém, era um compassivo Salvador. E em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus respondeu assim, os discípulos ficaram contentes, porque eles sentiram que Jesus tinha o mesmo preconceito que eles tinham. Mas, queridos, Jesus não estava agindo da forma habitual que ele agia. Ele estava representando a atitude dos judeus com relação aos gentios. Com descrente ardor, aquela mulher cananeia continuou, insistiu na sua necessidade
inclinando-se aos pés de Jesus Cristo e clamando: Senhor, socorre-me. Aparentemente ainda lhe desprezando as súplicas, segundo o insensível preconceito judaico, Jesus respondeu: não é bom pegar no pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Com isso, afirmava Jesus que não era justo desperdiçar as bênçãos trazidas ao favorecido povo de Deus, desperdiçar essas bênçãos com os estrangeiros inimigos de Israel. Esta resposta agradou os discípulos, mas a mulher viu que chegara a sua oportunidade. Sob uma aparente recusa de Cristo, viu a compaixão que ele não podia esconder. Sim, Senhor, disse a mulher, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Enquanto os filhos da casa comem à mesa paterna, os cães não são deixados sem alimento. Os cachorros têm direito às migalhas que caem da mesa abundantemente provida. Assim, se bem que muitas vezes fossem as bênçãos concedidas a Israel, não haveria também uma bênção para ela? Era considerada como um cão. Não teria também o direito de um cão a uma migalha que caísse da mesa? Queridos, ela pediu as migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Se lhe for dado o privilégio de um cão, está disposta a ser como tal considerada. Não a influencia nenhum preconceito ou orgulho nacional ou orgulho religioso. Ela está em busca da bênção. O Salvador ficou satisfeito, provou a fé daquela mulher. Por seu trato com ela, mostrou que aquela que era tido como rejeitada de Israel não mais é estranha, mas é uma filha na família de Deus. Como filha, tem o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Voltando-se para ela com um olhar de compaixão e amor, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Não mais o demônio a perturbou. A mulher partiu reconhecendo o Salvador e contente com a certeza do pedido que foi atendido. Foi esse o único milagre que Jesus operou nessa viagem. Foi para a realização desse ato miraculoso que Jesus se dirigiu às fronteiras de Tiro e Sidom. Desejava dar alívio àquela aflita mulher, deixando ao mesmo tempo em sua obra um exemplo de misericórdia para com a filha de um povo desprezado, para benefício dos discípulos quando não mais estivesse com eles. Desejava levá-los a sair da exclusividade judaica, ensinando-os a serem misericordiosos com aqueles que não eram da nação de Israel. Com fé, a mulher fenícia atirou-se aos pés de Jesus Cristo, vencendo as barreiras que se tinham elevado entre judeus e gentios. É assim que Cristo deseja que nele confiemos. As bênçãos da salvação destinam-se a toda a alma. Coisa alguma, a não ser a sua própria escolha, pode impedir qualquer homem ou mulher de se tornar participante da promessa dada em Cristo Jesus. As castas que separam a sociedade, separam as pessoas, as castas são aborrecíveis para Deus. Aos olhos de Deus, a alma de todos os homens é de igual valor, sem distinção de idade, sem distinção de categoria, de nacionalidade ou de privilégio religioso. São todos convidados a vir a Ele. Todo aquele que nele crer não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu querido irmão, Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Na forma como Jesus tratou esta mulher, Jesus lhe provou a fé e mostrou para os discípulos e para todo mundo que existem pessoas no mundo pagão que estão desejosas da bênção de Deus e que são pessoas sinceras. Deus tem filhos e filhas espalhados em todos os países, em todas as religiões. E nós temos que ter a nossa mente aberta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É esse Cristo, morto, ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar, que nós temos que apresentar diante do mundo. Aleluia!
na parte de quarta-feira, a cura do surdo e gago. Vamos abrir a Bíblia aqui em Marcos capítulo 7 e vamos ver os versos 31 em diante. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Jesus voltou para a região de Decápolis. Vocês se lembram que foi a região onde os 2.000 porcos morreram afogados? Onde a população pediu para Jesus se ausentar e ir embora, porque eles estavam assustados por causa da morte dos porcos? Jesus voltou para a região de Decápolis e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quando Jesus voltou para aquela região de Decápolis, muito povo se reuniu em torno dele. Ao chegar outra vez àquela região, foi levado diante dele um homem surdo e gago. Jesus, de uma forma diferente de outras vezes, ele colocou a mão exatamente sobre o órgão que estava bloqueado. Ele colocou o dedo nos ouvidos para curar o homem que era surdo. E ele colocou o dedo na língua para curar o homem que era gago. Queridos, Jesus Cristo impunha as mãos sobre as pessoas. Você recebeu os dons de ouvir e de falar? Louve a Deus, glorifique a Deus porque você ouve e porque você fala. Use esses dons que Deus deu para você, o ouvir e o falar, para confortar os corações, para ouvir o clamor dos necessitados. E vamos falar, usar a nossa boca como um instrumento de louvor a Deus, contando aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, cuidado com o fermento dos fariseus. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler então Marcos capítulo 8 e os versos 11 até o verso 13. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Queridos, o mesmo Jesus que foi solícito, foi preocupado, se interessou tanto em ajudar uma cirofenícia, uma mulher cananeia, pagã, ele foi menos tolerante com os hipócritas fariseus. Porque os fariseus conheciam toda a verdade, mas eles insistiam em viver no pecado, considerando as obras de Jesus como se fossem obras de Satanás. Isto deixou o coração de Jesus pesaroso, e Jesus Cristo deixou o lugar, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Por que Jesus não usou o seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos capítulo 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Queridos, um pagão, uma mulher cananeia, como aquela que Jesus curou a filha dela, é muito difícil estas pessoas pagãs que não têm conhecimento da verdade, é muito difícil elas pecarem contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um pecado voluntário, tendo conhecimento da verdade. Portanto, estes escribas, doutores da lei, eles poderiam pecar contra o Espírito Santo muito mais facilmente. E foi o que aconteceu. Jesus deu as costas para eles e foi embora. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas serão descartados como tudo que antes aconteceu. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados.
Lemos também em Marcos capítulo 8, versos 14 a 21. E eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Quando Jesus saiu daquela região onde ele confrontou os fariseus, os hipócritas fariseus, eles entraram no barco e foram para outra banda. E o verso 14 diz: e eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12 cestos. E quando parti os 7 pães entre os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Jesus, quando disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, não estava falando de pão. Estava falando das doutrinas erradas dos fariseus. Estava falando da hipocrisia dos fariseus. Jesus, quando voltou para a região de Decápolis, e ali curou aquele surdo e gago, Jesus Cristo permaneceu ali 3 dias. Jesus subiu a uma montanha e para ali afluiu a multidão, reunindo-se ao redor dele, trazendo os enfermos e coxos, depondo-os aos pés de Jesus. Ele os curou a todos, e o povo, pagão como era, glorificou ao Deus de Israel. Por 3 dias, continuou o povo a se aglomerar em torno do Salvador, dormindo à noite ao ar livre e durante o dia, comprimindo-se ansiosamente para ouvir as palavras de Jesus e testemunhar as suas obras. Ao fim de 3 dias, acabaram-se os alimentos que tinham. Jesus não os queria despedir com fome, e chamou os discípulos para que lhes dessem alimento. Novamente, os discípulos demonstraram incredulidade. Aqueles 5.000 que foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos, eram 5.000 judeus. Agora, na região de Decápolis, aquela multidão era pagã. O preconceito judaico era ainda forte no coração dos discípulos. E eles responderam a Jesus dizendo: de onde poderá alguém satisfazer de pão toda esta multidão aqui no deserto? Obedientes à sua palavra, no entanto, trouxeram o que eles tinham: 7 pães e uns poucos peixinhos. E a multidão foi alimentada, ficando 7 grandes cestos cheios das sobras. 4.000 homens, além das mulheres e crianças, foram assim revigorados. E Jesus os despediu cheios de alegria e reconhecimento. Cada milagre operado por Jesus Cristo, e esta foi a 2ª multiplicação dos pães, alimentando 4.000 pessoas. Cada milagre operado por Cristo era um sinal de que ele era o Messias, o enviado de Deus. O maior de todos os milagres é a conversão, é a libertação das almas do reino das trevas, transportando-as para o reino da luz. Não é um verdadeiro milagre que nós possamos libertar do cativeiro de Satanás? A inimizade contra Satanás não é natural ao coração humano, é implantada pela graça de Deus. Quando a pessoa que era dominada por uma vontade obstinada e má é posta em liberdade e se entrega de todo o coração à influência dos celestiais instrumentos de Deus, opera-se um milagre. Toda vez que uma alma se converte e aprende a amar a Deus e guardar os seus mandamentos, cumpre-se a promessa que foi feita: lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Uma vida coerente em Cristo é um grande milagre. Agora, em Lucas capítulo 12, verso 1, Jesus falou claramente que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Meu querido irmão, a hipocrisia era um pecado dos fariseus, mas é um pecado presente na igreja hoje. Entre os seguidores de nosso Senhor em nossos dias, em nossas igrejas, quão disseminado se acha esse pecado sutil e enganador, chamado de
fermento dos fariseus, a hipocrisia, o anelo da aprovação humana, é o amor do próprio eu, quando não buscamos a nossa própria glória, mas a glória de Deus. Quando a nossa oração é: Pai, glorifica o teu nome. Esta era a nota tônica na vida de Jesus. E se nós seguimos a Jesus, essa será a nota tônica também em nossa vida. Pai, glorifica o teu nome. Que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele nos manda andar como ele andou. E é nisto que sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Que em Jesus Cristo você seja transformado, meu irmão, minha irmã, que nós sejamos transformados, que oremos: Pai, glorifica o teu nome em nossa vida. Ajuda-me a viver para a honra e glória do teu nome. Ensina-me a andar como Jesus andou e a guardar os teus mandamentos como Jesus guardou. E que o Espírito Santo seja derramado sobre você, meu irmão, minha irmã. Esta é a minha oração. Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pelos ensinamentos de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Que vivamos para a glória do teu nome, não buscando a nossa própria glória, mas a glória do teu nome. Que Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida aqui na terra. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e que possamos amar as pessoas como Jesus amou. Sacrificarmos-nos em salvá-las como Jesus se sacrificou. Que Jesus derrube da nossa mente, elimine da nossa mente todas as barreiras e preconceitos, para que olhemos para todas as almas, para todas as pessoas, como almas sinceras pelas quais Jesus morreu. Ouve a nossa oração, derrama o teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.